1 Coríntios capítulo 10, nós retomamos ali, nós vamos passar antes por dois textos, antes de entrarmos propriamente nos versos que vamos examinar. Mas no domingo passado, nós vimos a respeito da idolatria. Como lá em Corinto era algo muito praticado, porque Corinto era uma cidade pagã. A expressão pagã são aqueles que creem em falsos deuses, em ídolos, falsos ídolos, e que Paulo havia plantado aquela igreja ali e estava agora escrevendo uma carta aproximadamente 5 anos depois para os irmãos daquela igreja e orientando a cada um deles o cuidado que eles deveriam ter em relação aos ídolos, que eles não deveriam se envolver em cultos pagãos, cultos de outras religiões. Nós vimos, sim, que, como o próprio Paulo disse, que os ídolos não são nada, não existem outros deuses. Quando nós cantamos há pouco aqui do Deus que governa o universo, é o único Deus que existe, não existem outros deuses. Que esse universo está debaixo do governo de Deus. Quando eu falo de Deus, é o único Deus, é o Deus da Bíblia, o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os outros são falsos. Então Paulo diz, o ídolo não é nada. Mas ainda assim, eles deveriam tomar cuidado em relação àquelas práticas. Por quê? Porque por trás de uma prática religiosa pagã, por trás de uma prática religiosa não cristã, falsa, não verdadeira, há uma realidade espiritual. Qualquer prática religiosa traz por trás uma realidade espiritual. E, obviamente, não sendo verdadeira, é falsa. Obviamente, não sendo de Deus, e que Paulo foi categórico em dizer que os sacrifícios não eram a deuses, porque deuses não existem, mas eram a demônios. E toda a realidade, é importante que nós entendamos isso, toda a realidade espiritual, ou toda religião, ela tem uma realidade espiritual por trás. Por exemplo, no espiritismo, você já deve ter ouvido falar, quando era criança, meus pais me levaram para uma reunião espírita, e às vezes há alguns relatos de coisas que são inexplicáveis, de pessoas, e eu conheci pessoas que, uma tia minha, muitos anos atrás, um primo havia falecido e ela foi em uma reunião espírita e a pessoa recebeu o espírito do filho dela e falou coisas para ela que só ela e o filho sabiam. Mas não é um espírito, porque não há comunicação. A Bíblia é clara em proibir comunicação com os mortos. Mas como é que aquela pessoa, que a minha tia nunca tinha conversado, sabia aquela realidade? Porque é uma realidade espiritual, e com a certeza, não era o meu primo, Rogério, que estava lá, mas uma entidade demoníaca que estava por trás. Então, isso para dizer qualquer prática religiosa que não seja a verdadeira, tem uma realidade espiritual maligna por trás. Paulo disse isso aqui aos 1 Coríntios, e nós vimos isso em Deuteronômio também. E por que há essas coisas inexplicáveis? E há uma realidade sobrenatural. Eu queria, antes de nós entrarmos propriamente no texto, retomar, lendo um texto lá de Deuteronômio, capítulo 13, que fala de como o engano é sutil e como às vezes nós nos maravilhamos com coisas sobrenaturais. Às vezes você vê coisas inexplicáveis no meio evangélico, onde no evangelho não é pregado, inexplicável, você fala, é de Deus por ser sobrenatural. Não necessariamente. Olha o que esse texto, capítulo 13 de Deuteronômio, os versos 1 a 4, como é impressionante o que esse texto diz. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim:
Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro e eles prometerão sinais ou milagres. Lembra? Moisés é o escritor de Deuteronômio, do Pentateuco. Ele está orientando o povo de Deus, retirado da escravidão, para agora tomar posse da terra que Deus havia dado, e eles iriam encontrar lá paganismo, falsos profetas, falsos deuses. E ele está admitindo uma possibilidade de que esses profetas, que teriam sonhos e visões, anunciariam para eles coisas que aconteceriam. Então ele está alertando. Agora ele diz, ele também vai falar assim, que se um profeta disser que vai acontecer algo e não acontecer, esse é falso profeta. Mas esse é falso, é fácil de identificar. É? Não, não é. Hoje existe, há muitos anos atrás, o Benny Hinn esteve no Brasil. E ele anunciou isso há muitos anos. Ele é um falso profeta com todas as letras. Ele esteve no Brasil muitos anos. E ele esteve pregando em São Paulo. E, na época, um candidato, que eu não me lembro quem, era candidato a prefeito da cidade e tal. E ele disse, esse é o candidato que vai ganhar a eleição. Bom, passou, ele perdeu a eleição. No ano seguinte, o Benny Hinn foi falar de novo. Bom, ele é um falso profeta, que ele disse que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu. E há inúmeros hoje no meio evangélico. Agora, e quando ele disser e acontecer? É de Deus, olha só. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Olha, o profeta disse uma coisa e aconteceu. Isso é sobrenatural, não tem como explicar. É de Deus? Aí ele disser, venham, vamos adorar outros deuses, ou no nosso contexto, vamos para um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito. Acontece? Acontece isso. Aí, olha só quem está por trás disso. Não deem ouvidos às palavras deles, daquele que disse que ia acontecer e aconteceu. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quem está por trás do falso profeta? Deus. Deus está por trás do falso profeta. Qual o objetivo? Claro, independentemente da versão. Pode ver na Corrigida Fiel, na Revista Atualizada, veja em qualquer uma. Deus está testando aqueles que realmente creem. Porque nós somos ávidos por sinais, por prodígios, por coisas inexplicáveis. E se acontecer, é de Deus? Não, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam aos seus mandamentos, ouçam a sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Então, em falsas religiosidades, trazem sonhos, visões, sinais, milagres, coisas inexplicáveis que acontecem. Ou estão por trás, como nós lemos, demônios, ou o próprio Deus, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque rejeitam o amor à verdade que pode salvar. É isso que Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então, e esse aqui é um verso, irmãos, para mostrar a falácia de que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, caminhos falsos são testes do Deus verdadeiro para ver aqueles que realmente creem nele. Para ver aqueles que o rejeitam ou o recebem pela fé. Os sacrifícios religiosos que Paulo disse, nós vimos isso no domingo passado, eu estou recapitulando um pouco. Paulo diz, é a demônios que são feitos e não a Deus. Como é que eu vou saber? Tudo tem que passar pelo crivo da Escritura. Não importa o sobrenatural que aconteça, o Evangelho é pregado. A palavra de Deus é pregada fielmente. Não, então não aceite. Não acredite porque está no meio de uma igreja, aconteceu o sobrenatural, é de Deus. Não necessariamente, a não ser que passe pelo crivo da Escritura. Deus vai usar situações como essa para, inclusive, testar aqueles que creem. Dito isso, então, vamos lá para o 1 Coríntios, agora sim, capítulo 10,
versos 23 a 33, e nós vamos refletir um pouco no versículo 31, né? Que Paulo que dá ênfase a fazer tudo para a glória de Deus, mas nós vamos, o tema da mensagem é faça tudo para a glória de Deus, que tem a ver com isso aqui. Não ir participar de um culto pagão, como Paulo orienta, se você participar, você não está fazendo para a glória de Deus. E por isso que ele vai dizer, tudo que a gente faz, ou deve fazer, deve ser feito para a glória de Deus. Versos 23 a 33, aqui na revista atualizada, de 1 Coríntios capítulo 10, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E nós vamos ver então, verso a verso, procurar entender o que Paulo está querendo dizer aqui com estas palavras. Mas eu queria antes também trazer dois textos que é sempre bom nós lembrarmos do porquê ler o texto e ficar explicando o texto. Isso não tem nada de novo, assim, nada de uma nova revelação, como tem em tantos lugares, onde tem tanta coisa nova sendo dita e ensinada. Não, nós não temos nada de novo. E, aliás, nós precisamos nos ajudar a não querer nada de novo. Porque tudo que Deus tem para nós já está aqui encerrado. De Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus quer que nós saibamos nessa realidade está aqui. Ele não quer que nós saibamos nada, absolutamente nada fora do que está aqui. Existem realidades que não foram descritas na Bíblia? É claro que sim. Mas se elas não estão aqui, Deus não quer que nós saibamos aqui. Quando nós estivermos na presença dEle, eu creio que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Ele, então muitas coisas nós vamos entender na revelação dEle, pessoal, mas agora Ele não quer falar mais nada do que Ele já falou aqui. Por isso que nós cremos somente a Escritura e que o cânon da Escritura, que tudo foi encerrado na Escritura. E é por isso o melhor caminho é ler o texto e tentarmos juntos entender o que o Espírito Santo dirigiu o escritor, porque o autor é o Espírito, o escritor trouxe para que nós então entendamos e então procuremos aplicar do que a palavra nos ensina. Olha o que Paulo vai dizer, Atos capítulo 20, versos 25 a 27, eu estou só querendo enfatizar com vocês o porquê nós vamos estudar a Escritura e ler verso a verso, e ler, por exemplo, um texto desse, mas esse negócio aí de carne sacrificada a ídolo, eu nem vivo isso, eu nem sei onde tem isso, apesar de ter, tem lugares aqui, né? Na nossa cidade, inclusive. E como é que se aplica essa realidade para mim? Olha o que Paulo vai dizer aos pastores
de Éfeso, quando ele se reúne numa cidade chamada Mileto, e ele vai reunir aqueles irmãos, ele já tinha tido a direção do Espírito de Deus que ele iria morrer. Então ele não mais ia encontrar aqueles irmãos. E aí então ele dá uma última orientação para aqueles pastores. Atos capítulo 20, versos 25 a 27, ele diz assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Era a última vez que eles se encontravam. Tanto que ele fica lá todo o tempo com aqueles irmãos, a noite toda, eles choram, lamentam, porque não mais veriam o apóstolo Paulo. E aí então ele diz, portanto, falando para pastores, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. Está aqui. Está aqui. Tudo que Deus tem para nós está na Bíblia. É claro que no contexto dele era o Antigo Testamento, e é claro, ele era um apóstolo, então ele sim tinha revelação. Ele escreveu a Escritura. A maior parte dos textos do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. Então também é a Escritura, como Pedro atesta. O que Pedro escreveu, o que Lucas escreveu, o que Mateus, o que João, o que Marcos escreveram, o que Tiago escreveu, o que Judas escreveu, é palavra de Deus também no Novo Testamento. Mas Paulo está dizendo assim, eu não tenho mais responsabilidade por vocês, porque eu falei que tinha que falar. A seriedade do porquê nós estudarmos e não deixarmos de estudar e de expor a Bíblia. Paulo disse, eu fiz tudo o que Deus me mandou fazer. E onde que Deus está o que Deus mandou fazer, Paulo? Na Bíblia. Só na Bíblia? Só na Bíblia. Todo o conselho de Deus, ou todo o desígnio de Deus, está na Escritura. Ninguém tem nada para falar a respeito de Deus fora da Escritura. Se for, jogue fora. Pode ser quem for. E um outro texto que nos mostra do porquê só a Escritura, Romanos capítulo 15, verso 4. Volta e meia eu gosto de lembrar desses textos para reforçar aquilo que nós temos pela graça procurado fazer, obviamente não de maneira perfeita, mas sem negociar o expor a palavra. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que é o que Paulo também diz aqui, Romanos 15, 4. Por que só a Bíblia? Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que Deus tem para nós está na Escritura. E é por isso que nós enfatizamos regularmente, de nós estudarmos e domingo após domingo, expormos o que a Escritura tem a nos dizer. Dito isso, então, vamos lá, versículo 23 de 1 Coríntios 10. Eu li todo o texto, que nós vamos procurar andar, e agora vamos tentar andar verso a verso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Há tempos atrás eu estava meditando com a igreja a respeito desse versículo, e eu disse, e eu já entendi de maneira equivocada isso, de alguns defendendo a graça, distorcendo a graça, de que o lícito pode ser inclusive pecar. É lícito inclusive cometer pecado. Mas a palavra original do lícito aí significa também permitido. Então todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Todas são permitidas, mas nem todas edificam. E quando nós falamos de permissão, nós sabemos que temos um Deus que proíbe coisas em sua lei. Então, o que Deus proíbe na sua lei, Ele não permite. O que Ele proíbe e nós desobedecemos é pecado. Então Paulo não está falando, em hipótese alguma, que é lícito, que é permitido que eu peque. Mentir, roubar, adulterar, maledicência e todos os pecados que a palavra fala, nunca serão lícitos. Nunca vai ser permitido.
Paulo não está falando disso. O que Paulo está falando é de situações que não são pecado em si, que não envolve o pecado, mas que podem, e do contexto do texto que nós estamos lendo, que ele está trabalhando, lembra, dos fortes e dos fracos, daqueles que tinham compreensão um pouco melhor do Evangelho, da graça de Deus, e alguns ainda que eram novos, que tinham algumas dificuldades para entender. Paulo então está tratando disso, e de coisas que não necessariamente eram pecado, e que um cristão maduro poderia fazer, mas que aquilo ali poderia trazer algum tipo de tropeço para tanto que fosse um gentio, um cristão convertido do judaísmo, ou um cristão novo na fé. Então ele está falando, há algumas coisas que você poderia fazer, você pode fazer, se não tiver nenhum problema com alguém que tem alguma dificuldade para entender da mesma forma. Então isso não é permitido, mas nunca o pecado é permitido. Mas a distorção, às vezes, da graça de Deus permite, né, que algumas pessoas, não, pode até pecar. Para eu ganhar aquele meu parente, o meu amigo, para Jesus, eu vou até pecar. Onde está isso na Escritura? Jesus foi em festas, por exemplo. Ele foi. E, dependendo do contexto, não há nada de errado nisso. Mas o texto não diz que ele pecou, diz. Ele foi lá para testemunhar dele, mas ele não pecou. E às vezes nós ouvimos coisas como essa. O ponto que Paulo está dizendo então é de situações que não são pecado em si, mas que poderiam afetar algumas pessoas que não teriam a compreensão clara que você e eu poderíamos ter em relação a uma situação, por exemplo, como nós vemos aqui, de ir e de comer, que é o que Paulo vai trazer, o exemplo de comer carnes sacrificadas a ídolos, desde que ele não soubesse. Nós vamos ver esse exemplo. Paulo está falando aqui que tudo que edifica é que nós devemos buscar. Então, se há algo, por exemplo, que não é pecado, mas às vezes eu tenho um irmão que tem uma dificuldade com aquilo, eu prefiro não fazer. Eu poderia fazer porque não é pecado, mas eu prefiro não fazer para que eu possa edificar aquele irmão. E é isso que Paulo está dizendo. O versículo 24, ele diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de outro. Por isso, eu estou pensando no próximo. Eu estou pensando naquela pessoa que eu posso, pelo testemunho, ser um caminho para que ela possa ouvir da palavra, ouvir do Evangelho. E esse verso resume muito bem o ensino. A lei se resume no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. O amor ao próximo, e hoje, pela graça de Deus, o Wagner trouxe isso no contexto da família, que infelizmente a mentalidade que nós temos é: eu vou casar para ser feliz. Na realidade deveria ser: eu vou casar para fazer a minha esposa feliz, o meu próximo, mais próximo. Às vezes a gente está preocupado, por exemplo, em pregar o Evangelho em outros lugares do mundo, missões, é verdade, mas o campo missionário mais perto que a gente tem é a nossa casa, esposa, filhos. Então a palavra trata muito dessa realidade que é concreta da vida cristã, de como eu trato com o próximo. E aqui Paulo está falando de maneira claríssima. Como assim, Paulo? Se alguma coisa ofender o meu irmão, entristecer ou enfraquecer a fé do meu irmão, mas cita um exemplo, Paulo, e ele vai citar, versos 25 até o verso 27. Ele diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. E aqui então ele traz um contexto que ele estava vendo. Lembra? Nós estávamos falamos um pouco isso na semana passada. Havia na falsa religiosidade
sacrifícios para falsos deuses, sacrifícios de animais. Então o animal, obviamente, sacrificado era morto, mas parte desses animais mortos, parte do que sobrava desses sacrifícios, eram então vendidos no mercado, para que as pessoas pudessem consumir e comer. Então é disso que Paulo está falando. E é óbvio, os cristãos aí, ele vai lá no açougue da época, vai comprar carne, e ele não sabe se aquela carne lá que está sendo vendida no mercado tinha sido sacrificada a ídolo ou não. Então o que ele diz? Vai lá, compra, come e não pergunta nada. Você é livre para fazer isso. Por quê? Porque o ídolo não é nada. Mas Paulo, eu não sei, vai que... Bom, o ídolo não é nada. Então fique tranquilo, não vai te afetar em nada. É só um pedaço de carne, porque o ídolo não é nada. Você não participou da celebração pagã que estava por trás. Então aquilo é um pedaço de carne. Então você pode fazer. Agora, ele dá um alerta claro. Por causa da consciência, não pergunte. E aí, consciência de quem? Essa é a pergunta que a gente faz no texto. Primeiro, às vezes pode ser de um cristão que ainda tem dificuldades de entender essa liberdade, e é comum isso, nós vamos ver alguns exemplos. Ou então, daquele que é um descrente. Ele vai falar, você vai comer uma carne sacrificada a ídolos sendo cristão? Então, por causa da consciência, não minha, porque a minha está tranquila diante de Deus, mas por causa dele, então, Paulo vai dizer, nós vamos ver que é melhor que você evite isso. Ele poderia comer sem problema, inclusive carnes que foram sacrificadas a ídolos, porque, de novo, o ídolo não é nada e aquela carne daria um benefício para ele, desde que ele não soubesse. Há hoje religiões que se professam cristãs e que proíbem você comer determinado tipo de carne. Sim ou não? Você sabe, adventista. Mas o Antigo Testamento, sim, aquilo era sombra da realidade que vem em Cristo. Hoje não tem mais nada disso. Mas eles continuam dizendo que não pode. Aí eles vão. Aí tem todo, uma conversa toda muito bem elaborada, da questão de ser saudável e tal, mas na realidade é a religiosidade pura que está por trás daquilo ali. É uma proibição. Por que nós Paulo está dizendo que pode comer do que for vendido, qualquer coisa, tudo que for vendido no mercado? Versos 4 a 5 diz assim, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Paulo diz, comei de tudo que se vende no mercado, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, se você crê, você vai dar ação de graças a Deus, Senhor, te dou graças por esse alimento, e pronto. No versículo 1 de 1 Timóteo 4, diz assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lembra? Nós vimos que de demônios por trás dos falsos ídolos, e agora Timóteo está falando de doutrinas de demônios. E aí ele diz, verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. E aí então Timóteo vai explicar, mas como é que é essa doutrina de demônio nesse caso, Timóteo? Aí ele diz, versículo 3, essas doutrinas de demônios proíbem casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então tem alguma religião que proíbe casamento em nome da espiritualidade ou não? Que se diz cristão ou não? Tem, não tem? E que proíbe tipo de alimento? Tem. Com base no quê? Mas é uma espiritualidade. O ponto, então, é esse, que tudo que for recebido, você pode comer com ações de graças. E é o que Paulo estava dizendo dentro daquele contexto. De volta lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versos 25 a 27. Diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E aqui o ponto. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir,
comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo da consciência. Veja, é um incrédulo, não é a pessoa que crê no Evangelho. Provavelmente um pagão, na realidade de Corinto. E ele convidou aquele cristão para ir comer na casa dele. E lá vai ter uma carne assada. Talvez aquela carne tenha sido sacrificada, resto de sacrifício aí. E aí? Paulo fala assim, ó, não fica quieto. Vai lá, come a carne direitinho, não fala nada. Não pergunte. Se você fosse convidado aí, talvez por um espírita, para jantar, eu não. Vai que. Né? Não, você deve ir. Como o que for oferecido, aproveite a oportunidade e fale do Evangelho. Fale do Evangelho. Falar de Cristo, do que Deus fez em Cristo para salvar pecadores, de que nós nascemos em pecado, estamos separados, que não existe reencarnação, você pode falar também, mas que Deus mandou seu Filho para morrer por pecadores como nós, e Ele, tendo morrido por nós na cruz, derramado o seu sangue, nos purificou dos nossos inúmeros pecados. Ele fez isso por amor e de graça. E não somente isso, Ele não ficou na morte, mas Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. E aí come a carne. Paulo está falando, não pergunte nada. O irmão Matthew Henry, muito sábio, comentando sobre isso, ele diz assim, observe que o apóstolo não proíbe que eles fossem a uma festa a convite daqueles que não criam. Lembra que os religiosos falavam assim, Jesus vai lá comer na mesa de pecadores, lembra? Eles condenavam. Jesus estava indo lá com a oportunidade de se apresentar. Há uma civilidade devida até mesmo aos infiéis e pagãos. Nós não somos do mundo, mas nós devemos estar nessa realidade, nós não fazemos parte do mundo, mas Deus não nos tirou daqui. Então, aqui que nós devemos então testemunhar, ser sal e ser luz nessa realidade. O cristianismo não nos isenta de forma alguma dos ofícios comuns da humanidade, nem nos permite um comportamento descortês com qualquer pessoa, por mais que ela possa diferir de nós em sentimentos ou práticas religiosas. Por isso que às vezes, e aí a gente tem que trazer um pouco para a nossa realidade, alguns dos debates, especialmente dos políticos evangélicos, é deprimente, é horrível a maneira como eles tratam. Eles acertam em falar em aspectos da verdade, mas erram da maneira como eles tratam. Em ofender. Eu devo dizer a verdade e jamais negociar a verdade, mas ela não me dá o direito de ofender quem quer que seja. Infelizmente, hoje os nomes mais proeminentes do nosso congresso evangélico é nesse nível. É horripilante, para mim, pelo menos, ouvi-los falar. Ao passo que eles falam de Jesus, citam a Bíblia e tal, e dali a pouco o linguajar dele não tem nada a ver com o que eles estão querendo defender. É um péssimo testemunho. Paulo está dizendo, então, que se você for, você deve ir na casa de alguém que não crê no Evangelho. Você não vai participar de pecado de forma alguma. Não é lícito. Não é permitido pecar. Mas, às vezes, há algumas situações que você pode participar. Com o alvo de levar aquela pessoa, ou dar oportunidade para aquela pessoa ouvir do Evangelho. Portanto, é permitido, Paulo está dizendo naquele contexto, comer. Mas há uma exceção, os versos 28 a 30, de 1 Coríntios 10. Porém, se alguém vos disser, você foi lá jantar na casa do seu amigo, isso aí é coisa sacrificada a ídolo. Aí então você não come. Não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Por que não a tua? Porque para você aquilo não é nada. Para um cristão que é maduro, você não vai fazer nada. Não vou comer isso aí que foi sacrificada a ídolo e vai fazer mal para mim. Não, isso não é nada. Mas agora há um empecilho, e é o outro, a consciência do outro. Então eu sou livre, eu não vou comer.
Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade, aqui é um cristão maduro falando, pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Vituperar é ofender a dignidade. Paulo está sendo claro aqui, ó. Se você sabe, primeiro, você sabe que não é nada, então você pode comer. Agora, se a pessoa que te convidou disser, e eu fico pensando, qual o propósito dela dizer? Justamente para provar se você crê ou não, até onde você é fiel no que Deus que você crê ou não. Aí então, opa, então, já que você está me dizendo, eu não vou comer. Apesar de eu saber que aquilo ali é lícito, eu poderia comer. Mas por causa disso, por meu testemunho diante do Senhor, e porque você me trouxe essa questão, então eu prefiro não comer. O ponto todo, irmãos, não é, tanto que Paulo vai falar assim, quer comais, quer bebais, fazer outra coisa qualquer, não é comer e beber, porque nós não vivemos essa realidade. Mas é tudo o que eu faço, será que dá testemunho de Cristo para as pessoas que estão à volta, seja um ímpio, seja um cristão novo na fé? Eu estou testemunhando, eu estou fazendo para a glória de Deus. Esse é o ponto que Paulo está trazendo aqui. Para eles havia essa realidade de cultos pagãos, de carnes sacrificadas a ídolos. Nós não vivemos isso. Será que o que eu estou fazendo vai testemunhar do Senhor? Ele diz, lembra, ele não está negando a liberdade que nós temos em Cristo. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Sim, você é livre, não há problema, mas abra mão. Você é livre para fazer ou não. Afinal, aquilo não te domina. Esse é o ponto que Paulo está trazendo. E aí então ele vai resumir, e ele vai aplicar isso que era muito particular para aquela realidade. Aliás, tem um lugar aqui em Londrina que os donos são envolvidos com a questão de candomblé, inclusive, e era um restaurante que eu ia. Quando eu soube disso, eu não fui mais lá. Ah, mas não é exagero? É uma questão pessoal. Depois, se quiser, eu posso falar aqui onde é, tá? Enfim, o ponto é a questão do testemunho. Quando eu soube com mais pessoas. E aí eu entendi que era melhor não ir. Versos 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Os judeus que ainda tinham, lembra? Os judeus não comiam determinadas carnes porque Deus havia estabelecido no Novo Testamento. Aquilo lá era sombra da realidade. Veio Cristo, isso não tem mais importância. Mas alguns judeus ainda tinham dificuldade. Então, por causa do judeu, agora que é meu irmão em Cristo, eu prefiro não comer. Do gentio que queria testar da minha fé, também não vou comer. E por causa da igreja, meu irmão que é mais fraco na fé, às vezes ele vai achar que é escândalo, eu prefiro não fazer. É isso que Paulo está dizendo. Assim como também eu procuro em tudo, e ele está usando como exemplo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha a visão de reino e de servo que Paulo tinha. Veja, e é importante nós entendamos como o alvo do cristão deve ser sempre o próximo. Novamente, tratei aqui, já vimos, o resumo da lei é o amor a Deus e ao próximo. Ele escreve, Paulo está dizendo, eu procuro em tudo ser agradável a todos. Agora, lembre, novamente, nunca pecar, não em pecar, mas em abrir mão de coisas por amor àquela pessoa, o próximo, seja ele quem for. E aí nós vimos ele então falar o versículo 31, que é um versículo que grande parte de nós sabe de cor, mas infelizmente falha em obedecê-lo, fazer tudo para a glória de Deus.
E, infelizmente, todos nós temos que reconhecer que pecamos em desobedecer essa ordenança que Paulo está trazendo aqui. Fazer tudo para a glória de Deus é fazer tudo para a honra do nome de Deus. É fazer tudo porque eu levo o nome de cristão. Eu sou cristão. Bom, então eu estou levando o nome de Jesus. Tudo que eu devo fazer nessa vida deve honrar, deve ser para o renome dele, deve ser para o louvor dele, deve ser para a aprovação dele. Eu gosto de pensar, deve ser para a alegria dele. Não para a glória humana. É claro que nós nos alegramos, o cristão se alegra quando ele obedece ao Senhor para a alegria do Senhor. Mas o alvo é o Senhor. É fazer tudo para a glória dele, são todas as coisas. Paulo pegou esse exemplo que seria tão pequeno. Aqui tem negócio de comer, mas você faz. Não, faz diferença. Então pegue esse exemplo e pense na sua vida. Eu e você precisamos pensar na nossa vida. Nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Novamente, a situação em Corinto, de carnes sacrificadas a falsos deuses, não é uma realidade que nós convivemos. A maioria de nós nunca nem soube de nada disso. Mas há outras coisas que às vezes são evitáveis. Eu já conversei com alguns irmãos aqui. E aí, por exemplo, a questão da bebida. A bebida alcoólica. E Paulo vai falar isso em Romanos. De comida e bebida. Se isso se escandaliza o teu irmão, não faça. Tomar bebida alcoólica é pecado? Não. Portanto, é lícito? É. A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento? Não. O que vai entrar como parâmetro para eu saber questões como essas aqui? Então, se eu souber de um irmão, e há casos que às vezes acha que não é conveniente, se eu souber, eu não devo fazer. A minha liberdade é como o viciado, né? O viciado seja no que for, por exemplo, cigarro. Eu sou livre para fumar, você não é. Não, você é o escravo do cigarro. Eu que sou livre para escolher não fumar. Então, eu sou livre para fazer ou não aquilo. Eu posso, às vezes, tomar uma taça de vinho ou uma outra bebida qualquer, mas eu preciso tomar cuidado com esse princípio claro que Paulo fala aqui e em Romanos. Tipo de festa, nós tivemos recentemente, né, do Halloween. É conveniente? Não. Porque ainda que a grande parte das pessoas não estejam participando daquilo ali, ou as crianças não sabem, vão pedir docinho lá, é conveniente? Não. Aí você tem que entrar um pouco no histórico daquilo ali. Aí a festa junina, essa é mais para a nossa realidade. As festas juninas eram festas católicas, onde havia adoração ou veneração, para os católicos gostam, veneração de santos. Mas isso acontece numa festa junina, às vezes num colégio? Não. Hoje passou a ser parte da cultura. Tem veneração lá? Não, não tem. Mas é conveniente? Vai depender, é você com Deus isso aí. Será que é conveniente participar disso? Em alguns casos, não. Lembra, se continuasse sendo ainda uma festa voltada para a idolatria, como era em sua origem, então, não, aí é pecado. Agora, como passou a ser parte da cultura, será que é conveniente? Você colocar diante de Deus isso. Irmãos, nem sempre é simples. E como nós somos sempre tendentes ou a legalismo ou a libertinagem, nós às vezes erramos, precisamos de sabedoria. Por legalista é muito mais fácil falar não. Não, o que tem beber? O problema é seu, eu sou livre. E aí ele é tão livre que ele já vai e já capricha na liberdade. Beber é pecado? Não, se embriagar é.
Você sabe quanto que você pode ir? A maioria das pessoas não sabe. Entende como não é uma pergunta tão simples, mas o ponto é, eu quero glorificar a Deus nessa realidade? Nesse meu alvo é glorificar o Senhor? E aí nós poderíamos pensar em vários outros aspectos. O que a gente pode trazer de aplicação para isso, irmãos? Primeiro, em questões que às vezes eu e você estejamos envolvidos. Primeiro, que nós não temos sabedoria. Então nós pedimos sabedoria para quem dá. Senhor, nessa situação eu não tenho clareza na sua palavra. Eu devo fazer ou não? Senhor, me dá sabedoria. Porque eu quero fazer nessa situação, eu quero obedecer e viver para o Senhor, porque a tua palavra diz para viver para a tua glória e fazer tudo para a tua glória. Eu quero glorificar o Senhor nessa situação específica. Eu sei que ela não é pecado, mas ela tem algumas variantes. O que eu devo fazer? Examine sempre a Escritura em decisões que você precisa tomar. Se a palavra é clara e categórica, não tem nem que cogitar. Não. Mas há situações que às vezes nós não conseguimos entender. E aí, como eventualmente, essa semana passada, ou retrasada, estava conversando com minha irmã sobre a questão da festa junina. E nós conversamos, ela colocou algumas considerações, eu falei algumas, e você diante de Deus. Peça sabedoria, converse com outros irmãos, a multidão de conselhos, a sabedoria. Como nós podemos glorificar a Deus em tudo? E aí vamos sair dessa realidade, né? Como é que você glorifica a Deus no seu trabalho? Tem muita coisa muito clara. Você é honesto, você chega na hora, você é o melhor no seu trabalho. Como é que você glorifica a Deus no seu estudo? Colar é lícito? É ou não? É claro que não. Colar é mentira. Você está produzindo algo que não é seu. É pecado. Ah, é muito radical, legalista. Rede social. Essa ninguém participa. Como é que você usa a sua rede social para a glória de Deus? Você tem convicção de tudo que você posta lá está sendo para a glória de Deus? A gente estava num debate, uma conversa dos presbíteros esses dias e ela não estava entre as 10 mais, né? E aí, na hora de colocar uma coisa, eu falei, outras vezes eu teria pecado nisso. O Senhor falou, não. Espera, você ainda está tenso com o negócio. Pela graça de Deus, só pela graça de Deus, não coloquei nada ali. Na nossa conversa de WhatsApp, entre irmãos, hein? Que dirá na rede social que você colocou lá, o mundo inteiro está vendo. As suas defesas, as suas falas, a sua maneira. Você está glorificando a Deus nisso? O que você posta na rede social? Está glorificando a Deus? Nós saímos da carne sacrificada aí, ou na carne sacrificada aí, eu estou bem, estou glorificando a Deus. É claro que você não vive nisso, mas e como é que você trabalha, estuda, pratica esporte? Nós tivemos um campeonato de futebol aí. E algumas vezes eu não glorifiquei a Deus ali. Não é tudo? Fazer tudo para a glória de Deus? Você glorifica a Deus no seu relacionamento com o seu cônjuge? Ah, saiu lá da carne, agora estamos numa realidade, todo mundo aqui está, não está? Como é que está sendo o seu glorificar a Deus, honrar a Deus, o renome de Deus, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos? Você está glorificando a Deus? Aí nós trouxemos o fazer tudo para a glória de Deus. E como o Wagner trouxe hoje, pela graça de Deus, e ele encerrou, eu quero encerrar. Nenhum de nós vive, como Paulo está ordenando aqui, fazer tudo para a glória de Deus, infelizmente, irmãos. Nós estamos muito distantes de fazermos tudo para a glória de Deus. Mas eu e vocês, quando ouvimos esse texto, e quando eu olho para o texto e vou olhar e me examinar à luz da palavra, Senhor, tem misericórdia. A resposta do cristão diz assim, não, estou bem. Não, você não obedece tudo. Mas a resposta do cristão é, Senhor, tenha misericórdia de mim.
pelas vezes que eu não honro o Senhor, eu não glorifico o Senhor nessas áreas aqui. Me perdoa. Confesse o seu pecado. Se envolve outras pessoas, irmão, você me perdoa. Esposa, você me perdoe. Meu filho, você me perdoe. Irmão, me perdoa. E busca no Senhor para que Ele seja então glorificado, para que nós possamos então viver nesse mundo de maneira que o agrade, o alegre. Viver para a glória de Deus é viver para a alegria dEle. É maravilhoso poder pensar nisso, de saber que o Senhor se alegra, ainda que no final eu vou ver, puxa, eu obedeci. Ele se alegra, mas a capacitação para obedecer foi Ele mesmo que deu. Que o Senhor nos capacite, irmãos, a buscar até esse alvo, fazer tudo para a glória dEle. Amém?